E porquê que as coisas se repetem? Porque existe algo que não foi visto, algo que foi omitido ou escondido, e tudo aquilo que não foi visto e quer ser visto tem sempre tendência a ser repetido. Inclusive existem famílias que as pessoas dizem, por exemplo, aquela família tem karma, são muitos assassinos. Não é um karma, é algo que não foi visto, as pessoas reprimem, não falam daquelas pessoas, tiram da vida delas. Muitas vezes há pais que dizem: meu filho, por exemplo, é gay, ele já não é meu filho. Meu filho matou alguém, não é meu filho, mas é. O nosso sistema familiar, todos existem. Uma das leis do sistema, não é? É que no pertencimento todos fazem parte. E quando nós retiramos alguém que não é visto, não é falado, a tendência é ser repetido, não é? Se eu tiro alguém da minha vida porque eu reprimo as suas atitudes, ao invés de olhar, de entender a sua história, não é? A sua dor, alguém na minha família, os meus descendentes, quem quer que seja, vai repetir essa mesma história. Exatamente, é como a gente fala, um exemplo dos viciados, né, Sol, por exemplo. É, Muito. né, olhar para o vício do sistema, para aquele que foi julgado, né, julgado. Exato. Na verdade, ele passou por tudo isso, justamente para que nós não precisássemos passar. Então, quando a gente dá o lugar, quando a gente inclui esse ancestral, esse antepassado que sofreu repressão, sofreu julgamento, sofreu exclusão, e a gente dá o lugar, fala, olha, você pertence a esse sistema familiar, você faz parte, você tem o seu lugar aqui. Muitos padrões mudam nas gerações futuras, porque assim a gente tem que entender que o que chegou a nós já chegou de uma maneira bem mais leve. E os nossos ancestrais, eles passaram por muitas coisas, inclusive muitas dores e muitos sofrimentos, justamente para que a gente não precisasse passar. Então, Exatamente. quando a gente tem que agradecer aquele ancestral viciado, porque ele passou por tudo isso justamente para o viciado não ser eu, para que não Exato. acontecesse comigo. Então Uhum. a gente dá o lugar, né? A frase que eu mais amo de Bert é: o julgamento me afasta do amor. E a Exato. gente deu essa verdade com Bert Hellinger, que realmente o julgamento me afasta do amor. Então, eu não devo julgar, muito pelo contrário, o movimento que a gente faz é de agradecer aos nossos ancestrais, aos nossos antepassados, por terem preparado o campo para que nós estivéssemos aqui hoje. E olhar para essas dores, esses sofrimentos dele, e falar: olha, eu vejo a tua dor, né? Eu vejo a tua caminhada. Essa dor não é minha, eu reconheço que a tua dor é sua, a dor não é minha, mas eu agradeço por ter preparado o campo para que eu estivesse aqui hoje. Até porque nós estamos aqui hoje porque os nossos ancestrais permitiram, né, a nossa chegada. Exatamente. Se tivessem cortado ali, nós não tínhamos chegado até aqui. E por Exato. trás de cada vício existe sempre uma dor, mas nós, como seres humanos que julgamos, não é? Nós julgamos que aquela pessoa é viciada, gasta o dinheiro todo na bebida ou na droga ou no que for, mas não olhamos que por trás disso há uma dor. E é Sim, por causa dessa dor que essa pessoa procura esse vício, não é? E quando exato. se repete de gerações em gerações, muitas vezes as pessoas pensam: oh, o avô bebia, o pai também bebia, é normal. Não, não é normal. Nós podemos mudar isso, nós podemos quebrar isso, mas para isso precisamos de olhar para isso. Sem olhar, sem conhecer a história, não conseguimos ressignificá-la, não é? Exatamente. Todo o excesso esconde uma falta, né, Sol? Todo Exatamente. uma falta. E quando a gente vê essa questão, vou só dar um exemplo dos vícios orais, assim, bebida leva à boca, cigarro leva à boca. Isso é muito. Estou buscando a nutrição da minha mãe, dos meus pais, né? De maneira inconsciente, eu busco o amor dos meus pais, então eu preciso Nutrir me nutrir. de uma outra forma, sim. Exato, de outras formas, como se fosse para suprir, né? Vamos falar, suprir esse amor que eu busco, né? O amor que eu acho que eu não recebi. Porque às vezes eu até recebi, às vezes o que os meus pais podiam entregar é aquilo ali, que foi da forma que eles receberam, com a consciência que eles tinham, a forma como eles sabiam fazer. Porque a gente tem que entender que os nossos pais, eles também foram crianças. E que às vezes os nossos pais também não receberam esse acolhimento, e eles fizeram o melhor que eles podiam e nos deram a vida.
né? Porque o bem maior que eles poderiam ter nos dado, eles deram, que foi a vida. Então a gente Não tem realmente como distribuir. lugar de pequeno, né? E deixar o lugar de grande para os nossos pais. Quando a gente fala da questão de se colocar pequena, de colocar no nosso lugar, a questão é a seguinte: mesmo que os nossos pais estejam idosos e que agora a gente precisa acompanhar numa consulta, dar uma assistência, eles continuam sendo maiores, gente, eles continuam sendo nossos pais. Nós nunca vamos ser pais dos nossos pais. E se a gente tentar fazer isso, a gente sai completamente do nosso lugar. E aí bagunça o nosso. A gente, né, não, perde a nossa força. Não, os nossos pais são maiores. E eles têm a decisão. Mesmo você tendo que auxiliá-los em alguma, né, em alguma questão, vamos falar esse exemplo devido à idade, algo assim, eu tenho que acompanhar. Você continua sendo filha, filho, né? A gente precisa trazer essa consciência. Outra frase que as consteladoras, consteladores adoram também, que é assim, onde a mão da nossa mãe toca, vira ouro. É isso. Quando a gente recebe a bênção da nossa mãe, do nosso pai, a gente consegue ir para a vida, porque a gente tem aquele reconhecimento. E todos nós, na verdade, buscamos o amor dos pais. Os nossos pais são os nossos guardiões aqui na Terra, né? Então a gente busca o amor dos nossos pais e busca o reconhecimento. Sempre. Entende? Então a gente realmente quer ser visto, na verdade. Só é muito interessante essa questão do olhar, que eu te digo, com essa nossa caminhada, 90% do meu público são mulheres, né? E eu acompanho essas mulheres e às vezes eu faço uma anamnese, eu falo assim, essa cliente minha, ela precisa de um olhar, Sim. só de um olhar, sabe? Que ela tá precisando de um acolhimento, ser vista, se sentir, né, amada, abraçada.